Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje é dia de falar de Riverdale. Acabei de chegar da live, estamos bem animados pra falar, tem muita coisa pra falar, vocês já estão aí enlouquecidos nas teorias, mandaram milhões de teorias pra mim na DM, nos comentários da live, vocês vão deixar aqui nos comentários que vocês são assim mesmo. Então, ó, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e é o seguinte, hoje, daqui a pouco, vai sair a análise da promo lá no meu Instagram, @AliceSaquino. Então me segue lá pra você analisar essa promo, porque ela está babado. Então vamos lá. No quinto episódio da quarta temporada de Riverdale, a gente teve alguns desenvolvimentos bem interessantes em relação a tudo que está acontecendo. Mais uma vez, eu vou parabenizar o ritmo que a série está tomando nessa quarta temporada, porque as coisas estão acontecendo mais devagar, mas os acontecimentos fazem mais sentido, o desenvolvimento das coisas faz mais sentido, tudo tá mais amarrado, então eu particularmente estou muito mais satisfeita com a temporada e com a série de uma forma geral, e segundo pesquisas do meu próprio Instagram, vocês também estão, porque a maior parte de vocês está gostando muito dessa temporada, enquanto só alguns estão com algumas dúvidas. Então vamos começar falando sobre a história do Art e da Verônica, porque eu acho que, assim como na terceira temporada, é a história que tem menos teorias a serem criadas e menos questionamentos a serem feitos, e é mais uma coisa bate pronto, né? Tipo, tá lá, é o que é, e é isso. Então nesse episódio a gente viu o Art se tornando 100% justiceiro, né, vigilante de Riverdale, não só sendo o dono lá do centro comunitário, que ele tá tentando adicionar sempre mais atividades e mais lugares para as crianças da cidade ficarem, né, e não irem parar no crime, como também sendo vigilante à noite, vestindo uma máscara e indo bater de frente diretamente com o Dodger, que é aparentemente a nossa grande ameaça em relação a coisas mafiosas ali da temporada. O Dodger já tá sendo uma ameaça há uns 3 episódios, né? E nesse episódio ele foi bem mais forte. A Valen comentou na live que talvez tenha uma pessoa por trás deste cara, né, que esteja perseguindo o Art, e eu acho que a gente não deveria descartar o fato de que essa pessoa poderia ser o Hiram. Afinal, Hiram, apesar de tudo, continua tendo uma rixa com o Art, nunca se sabe do que ele seria capaz. Inclusive, falando em Hiram e Hermione estão oficialmente fora da prisão. Depois de muitos vai e volta nesse episódio, da gente poder ver uma parte do julgamento e da Verônica estar 100% do lado da mãe dela, apesar da mãe dela ter os seus defeitos também, né? Ela queria tirar a mãe da prisão e deixar o Hiram apodrecendo lá, mas os planos dela foram por água abaixo. Ela tentou mexer todos os pauzinhos que ela pôde, mas no final a aparição surpresa de Hermosa Lodge, a irmã da Verônica, né, que jogou essa bomba aí na família e saiu correndo ao próprio Casos de Família dos Lodge nessa semana no nosso programa. A Hermosa apareceu para causar e para se provar uma boa investigadora policial, porque afinal ela conseguiu ajudar o Hiram e plantar várias coisas para que ele tivesse a vantagem em relação a Hermione durante o julgamento. Apesar deles não estarem sendo julgados um contra o outro, né, e sim separadamente, ele queria ter a vantagem para ela sair da prisão, mas ele também sair, né, ela não ter como ameaçar ele de manter ele ali na prisão. E aí rolou essa questão aí no final do episódio, a Hermosa fala que ela é filha do Hiram. A gente ainda não sabe quem é a mãe de Hermosa, mas essa mãe com certeza vai aparecer mais pra frente para causar também, né? E aí agora a gente vai ter uma guerra declarada de Lodge versus Lodge. Então, Hermosa e Hiram e Verônica e Hermione, né, vão se bater ali, e o Hiram falou que ele quer concorrer a prefeito de Riverdale, e isso deixou a questão de quem é o prefeito atual de Riverdale, já que Hermione estava presa e ela não poderia exercer as suas atividades como prefeita, né? Ficou aí um negocinho aberto. Mas tudo bem, a vida segue. Só pra gente finalizar a história do Art, eu tô gostando bastante desse arco de história que eles estão colocando pra ele. Ele teve uma cena muito legal na coletiva de imprensa, né, falando pro pessoal sobre todo o trabalho que ele tava fazendo na comunidade. E ele descobriu que esse cara aí que ameaça ele tava ativamente ameaçando as pessoas da comunidade a serem contra o Art pra ver se isso dava um jeito, né? E o Art só ficou mais bravo e resolveu bater de frente com ele. E, enfim, né, isso não vai dar bom pro Art. Agora vamos falar sobre os 2 outros núcleos dessa história. E eu já sei que vocês vão comentar aqui que a Cheryl e a Toni estão desaparecidas, não apareceram nesse episódio, né, nem de longe, assim, nem passando ali no corredor da escola. Elas vão aparecer novamente já no próximo episódio, então, né, a gente vai continuar aí com esse vai e vem das duas. Mas
Nesse episódio a gente teve também um grande desenvolvimento da história da Beth em relação ao gene de serial killer, que tinha sido comentado lá na 3ª temporada, e aí agora ele foi trazido de volta, trazido à tona. Ela se junta ao programa de trainee, né, de jovens aprendizes do FBI, ela e o Kevin, e eles começam a estudar serial killers, e aí ela começa a traçar similaridades entre serial killers que têm comportamentos específicos e ela. Eu vou refazer aqui uma indicação que eu fiz lá na live, de uma HQ muito interessante que se chama Meu Amigo Dahmer, que é sobre o Jeffrey Dahmer, que é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, é um dos mais notórios, digamos assim. É uma HQ muito, muito interessante, que inclusive virou filme. Eu gostei muito dessa HQ, então vou deixar essa indicação aqui pra vocês, porque acho que vale bem a pena. E além disso, né, eu também comentei um pouco sobre similaridades da Beth com Will Graham de Hannibal. O Will é o personagem de Hannibal que é contratado para encontrar serial killers, e aos poucos ele começa a confundir o que é realidade e o que é ele fazendo e o que são os serial killers fazendo, né? É muito um jogo psicológico que o próprio Hannibal faz com ele. O Hannibal começa a manipular ele, né, depois de saber dessa fragilidade que ele tem. E o Will, ele tem uma sensibilidade extra em relação aos sentimentos das pessoas e às outras pessoas, né? E por isso ele consegue como se colocar nos sapatos, né, de um cara, principalmente de serial killers. E aí ele começa, enfim, ele começa a ficar meio doido e tal, né? E essa é a história da série Hannibal, inclusive, que eu amo. E eu achei que a Beth, ela tava bem parecida com isso nesse episódio, porque, tipo, ela via várias similaridades entre ela e os serial killers, e ela tava em dúvida sobre o que realmente era real e o que não era, né? Ela não sabe o que ela fez com a tal da gata dela, ela matou a gata mesmo, ela foi levada a matar, ou é tudo uma nova memória, né, que se criou por osmose, assim, né? Por ela achar que, enfim, por ela ser levada a acreditar que foi isso que aconteceu. E aí entrou em questão novamente essa história dos genes de serial killers, até que no final do episódio a gente tem uma grande revelação de que o Charles, que é o meio-irmão dela, também teria esse gene de serial killer, e é por isso que ele teria se juntado ao FBI, para usar essa arma dele contra os serial killers, né, e usar esse conhecimento que ele tem pra conseguir caçar serial killers. E aí que assim, né, eu ainda não confio no Charles, vocês também eu sei que não confiam nele, e a gente já viu pela promo de que a Beth vai ir atrás de uma pessoa que pode explicar um pouco mais pra ela sobre quem é esse homem, quem é Charles, né? Então, vão lá no meu Instagram ver a análise da promo e a gente vai conversar sobre essa nova aparição. Mas eu gostei desse episódio, desse desenvolvimento dela, porque a gente vai poder entender um pouco mais sobre tudo isso que tá acontecendo e quem sabe ela possa de fato usar esses conhecimentos dela pro bem, mas ao mesmo tempo eu acho que o Charles está sim tentando enganar ela e trazer ela pro lado dele, né, tentando se aproximar dela, trazendo essas coisas que eles são parecidos, né, tipo, ai menina, que loucura, eu também tenho esse gene, sabe? Então é isso que ele tá tentando fazer de um jeito bem estranho e meio tipo, torto, né? Então vamos ver onde isso vai dar. E aí no final do episódio ela começa a desconfiar de fato dele, e ela percebe que ela não sabe nada sobre a vida dele, onde ele mora, o que ele faz, além de, tipo, investigar a fazenda, né? E aí ela começa a investigar o próprio meio-irmão para tentar descobrir um pouco mais sobre ele, né? Então eu acho que a gente pode descobrir alguns segredos obscuros de Charles. Isso sem falar nas fitas que foram mencionadas no último episódio e que nesse episódio nem deram as caras, né? E que podem ter alguma coisa a ver com o Charles também. Então acho que a gente vai ter que esperar pra ver, né? E, né, pra encerrar o nosso vídeo, que na verdade ainda tem uma grande parte do vídeo, porque eu sei que isso é o que vocês mais querem falar, é o que aconteceu com o Jughead Jones nessa temporada. O que está acontecendo com ele nessa temporada. Então assim, Jug tá passando por muitas coisas ali naquela escola, né? E a gente vai descobrir várias coisas sobre o passado dele. Eu acho que essa temporada vai ser bem focada nele, o que eu acho que é muito legal, porque até então a gente sempre tava lidando muito com a família da Beth, com a família da Verônica, e o Jug, a família dele, tipo, tinha algumas situações, mas a gente não ia muito a fundo na família dele, de verdade. E aí agora a gente vamos solucionar o que aconteceu com o avô dele, que desapareceu de uma forma misteriosa. Na verdade, assim, o pai do Jug, né, o FP, acredita que o avô tenha ido embora,
fugido, não queria mais ter filhos, família e tal, então vazou. Ele não era um cara legal, ele batia no filho, batia na mulher, então ele tinha seus problemas e ele só sumiu. E aí a gente descobre que o Jug tem uma série de livros, que é a favorita dele, que são livros de true crime, né, livros de mistérios, de assassinatos e tal. E aí ele sempre achou que quem tinha dado esses livros pra ele era o pai, mas na verdade foram presentes do avô dele que vieram de um lugar misterioso, desse lugar onde ele está se escondendo, né? E chegaram até o Jug pra aflorar esse lado escritor dele, né, e que se interessa por crimes e tudo mais. E talvez, cara, isso seja, esses presentes, né, desses livros, sejam até uma forma do avô dele de tentar fazer o Jug se interessar por algo que ajude ele a solucionar o que aconteceu com o avô dele, né? Porque, além de tudo, a gente também sabe que em determinado momento esses livros pararam de chegar. O Jug fala que ele parou de ganhar os livros, ele pergunta pro pai dele, o pai dele não fala nada na hora, que é porque ele ainda não contou que os livros eram do avô, mas os livros pararam de chegar um dia e aí a gente não sabe, né? Tem esse fim aí do que aconteceu com o avô do Jug de verdade, que inclusive o ator para fazer o avô dele já foi escalado, vai ser show, né, ele vai realmente aparecer na série. Mas daí o que eu acho? Tem várias descobertas nesse episódio. A primeira delas é que o fato dos Stonewall 4, né, os 4 de Stonewall que desapareceram misteriosamente, é real. E eu acho cada vez mais que o Muse pode ter desaparecido também e vai entrar pra essa estatística, né? Vai virar o 5º de Stonewall, porque a dona falou que tava conversando com ele e tal, mas rolou umas coisas meio esquisitas ali, e eu acho que ele pode ter desaparecido e fazer parte desses desaparecimentos. Já o avô do Jug, talvez ele tenha chegado muito próximo de solucionar esses desaparecimentos, e aí ele tenha que ter desaparecido pra se salvar, né? Pra não ser pego por alguém que estava investigando, alguém que estava querendo impedir que a verdade viesse à tona. Então eu acho que o avô do Jug tinha algum conhecimento sobre algo que pode estar relacionado ao desaparecimento dos 4 de Stonewall. A gente sabe que ele não é um dos desaparecidos, mas ele esteve na escola e ele ficou 6 meses lá. E aí tem tudo isso que aconteceu relacionado à saída do avô do Jug da escola, porque ele foi expulso e o cara que apareceu no episódio de hoje, que conhecia o avô do Jug, ele ficou meio esquisito quando o Jug mencionou essa expulsão dele, né, sobre o que teria acontecido. Então eu acho que a gente tem esse evento da expulsão dele que culminou em algo, ele saiu da escola, casou, teve filhos, né, viveu a vida, mas eu acho que ainda assim ele tinha essa mesma curiosidade sobre mistérios que o Jug tem, e ele continuou investigando coisas sobre esses desaparecimentos, porque provavelmente alguém do ano dele deve ter desaparecido. Não ficou claro, o Jug investigou esses desaparecimentos e ele disse que em 30 anos 4 pessoas desapareceram, então é possível que uma dessas pessoas tenha estado na escola ao mesmo tempo que o avô do Jug e ele tenha tido alguma descoberta muito importante sobre o caso e ele tenha sumido pra evitar ser morto, ou enfim, ser pego, ou desaparecer também, né? E aí, ele continua mandando os livros pro Jug, e eu acho que, como a gente viu nesse episódio, ele escrevia coisas na primeira página do livro. Aparentemente, alguém arrancou, eu suponho que talvez tenha sido o próprio FP, pro Jug não descobrir que era do avô, mas eu acho que nessas mensagens podem ter muitas pistas sobre tudo isso, sobre os 4 desaparecidos de Stonewall, sobre o próprio avô do Jug e sobre todo esse mistério, né? Porque o que acontece? O avô dele fez parte dessa lista de pessoas que eram os escritores fantasmas dessa série de livros que o Jug tanto gosta. Então, a cada X anos, troca o escritor e vira uma outra pessoa. E o avô do Jug chegou a ser o escritor desses livros, e aí talvez essa tenha sido a forma que ele encontrou de enviar mensagens pro neto dele, de uma forma que ele pudesse ajudar o neto a entender os mistérios e continuar a investigação da onde ele parou, e quem sabe ajudar ele a não ter que se esconder mais. Ele sabia que o FP, que é o filho dele, estava muito bravo com ele, provavelmente não daria atenção, e é por isso que ele tenta fazer isso com o neto dele. Então eu acho que a gente vai descobrir mais mensagens escondidas do avô do Jug. E enquanto isso, né, a gente tem esse outro mistério da temporada, que é o que aconteceu com o Jug. No último episódio a gente viu ele no necrotério, e neste episódio a gente vê um salto temporal onde o FP chega e vai na escola prender o Art, a Verônica e a Beth pelo assassinato de Jughead Jones. Então assim, tudo está sendo feito muito para nosso choque, nossa surpresa.
Tem muitas teorias já rolando, vocês, como eu falei, me mandaram muitas teorias em relação a isso. Continuo achando que o Jug não morreu de verdade. Isso provavelmente tem alguma coisa a ver com esse concurso que ele vai participar, porque afinal ele vai participar de um concurso para escrever um livro que a temática é o crime perfeito. Isso mais uma vez me lembra de How to Get Away with Murder, que é uma série, né, que tem uma premissa muito parecida sobre esse crime perfeito, que existe uma forma de você matar uma pessoa sem deixar nenhuma pista para trás. E o Jug, ele quer ganhar esse concurso para provar que ele é merecedor de estar ali na escola, né, que ele é melhor do que os outros. Talvez, né, isso tenha alguma coisa a ver com esse desaparecimento. Então, tem muitas teorias rolando, algumas delas, né, eu vou comentar aqui com vocês, e vocês aproveitem e deixem nos comentários outras teorias que vocês têm em relação a isso. Então, eu acho que a primeira delas é que esse livro pode ser uma forma do Jug de provar que a história dele é melhor, então ele estaria, de fato, interpretando tudo que acontece no livro, né? Então, a gente tinha falado que ele poderia estar fingindo a morte dele para fugir de alguma coisa, mas é possível que ele esteja mostrando como o crime que ele criou é tão perfeito, meio que refazendo esse crime na vida real, sendo ele mesmo a vítima, para mostrar o poder que essa história tem. Então eu acho que isso é uma teoria que é plausível também. Ao mesmo tempo, muita gente comentou que durante as pesquisas e durante o processo de escrita desse livro, o Jug poderia ter matado uma pessoa, por acaso, né, sem querer, e aí ele e os meninos teriam que acobertar essa morte. E aí, talvez, pro Jug poder escapar, eles teriam forjado a morte dele. Enfim, né? E isso explicaria porque eles estariam queimando as roupas na fogueira e tudo mais, né? Claro que eu acho que tudo agora quer indicar que o Jug estaria de fato morto, porque afinal eles queimam o gorro dele na fogueira, e eles estão com as mãos cheias de sangue, né? E tudo mais no final da terceira temporada. Mas eu acho que a gente tem um outro corpo. Eu não sei exatamente em qual teoria eu acredito mais. Eu acho que, de fato, vai ter alguma coisa a ver com essa história que o Jug está escrevendo, né? Eu acho que isso é uma parte chave, importantíssima de todo esse mistério do que realmente aconteceu com ele. Mas é claro que o Roberto quer que a gente ache que o Jug está morto, né? Muita gente, inclusive, criou a teoria de que ele estaria narrando a história da morte, né? Ele teria morrido e ele estaria narrando tudo o que aconteceu antes da sua morte. Eu acho que isso é uma teoria que é possível, mas eu acho improvável que seja isso. Eu não acho que o Jug esteja morto de fato, mas que sim, alguma coisa muito terrível vai acontecer para ele precisar se esconder ou fingir a própria morte, né? E eu tô mais nesse caminho aí. Então deixa aqui nos comentários quais são as suas teorias, opiniões sobre tudo que tá acontecendo. Será que o Jug tá morto mesmo? Não tá morto? Qual é que é, né, a história dessa quarta temporada de Riverdale? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de conferir a análise da promo lá no meu Instagram, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!